A Biblioteca dos Sussurros. Existe uma biblioteca que não se encontra em nenhum mapa. Suas paredes não são feitas de pedra, mas de silêncio. Seus corredores, de medo. Em suas prateleiras não repousam livros, mas espectros. São as obras que a cultura, em um ato de autopreservação, tentou apagar. Livros cujas palavras foram consideradas tão potentes, tão corrosivas, que foram acorrentadas, queimadas, banidas. Eles não foram proibidos por divergência política ou ofensa moral comum. Foram selados por algo muito mais primordial. Foram banidos por serem assustadores demais. Este não é um audiolivro sobre ficção de terror. É uma incursão a esta biblioteca invisível. É um convite para tocar nas lombadas frias dos livros que prometem não apenas entreter o medo, mas revelá-lo como uma força fundamental do universo. Uma verdade que muitos prefeririam não conhecer. O ato de banir um livro é, em si, um ato de magia. É a crença de que as palavras, arranjadas em uma certa sequência, podem invocar algo real, uma ideia, uma emoção, uma loucura. A sociedade age como um guardião aterrorizado, trancando a porta da cela onde o monstro reside. Mas o que define um livro como assustador demais não é a mera presença de sangue ou violência. É a sua capacidade de encontrar uma rachadura em nossa percepção da realidade e forçá-la a se abrir. É a obra que nos mostra o reflexo de um monstro e, no último instante, nos faz perceber que o espelho era, na verdade, uma janela para dentro de nós mesmos. Os livros que exploraremos não foram banidos por serem falsos, mas por serem verdadeiros demais, por sussurrarem segredos sobre a fragilidade da nossa sanidade, a selvageria sob a pele da civilização e a vastidão cósmica que nos ignora. Feche os olhos por um momento. Imagine que você está diante de uma porta de ferro pesada e enferrujada. Não há fechadura, apenas o silêncio. Você sabe instintivamente que esta é a entrada para a Biblioteca dos Sussurros. Você a empurra. O ar que sai de dentro é frio, carregado com o cheiro de papel antigo e de ozônio, como o ar após uma tempestade. Lá dentro, na penumbra, você vê os volumes acorrentados às estantes. Cada um pulsa com uma leve e escura luminescência. Você não os lê com os olhos. Você os sente. Você sente a fúria contida em um, a tristeza abissal em outro, a insanidade geométrica de um terceiro. Você não está aqui para ser um leitor. Você está aqui para ser uma testemunha. Uma testemunha do poder que as palavras têm de moldar e quebrar a realidade. E você sente uma verdade aterrorizante e excitante. Banir um livro não o destrói, apenas o torna imortal. A aplicação prática deste primeiro capítulo é o exame do medo pessoal. Durante esta semana, sua tarefa é identificar um medo que o governa. Não um medo superficial, como o de aranhas ou de altura, mas um medo existencial. O medo de ser insignificante. O medo de enlouquecer. O medo do desconhecido. Escreva-o em um pedaço de papel. Não para analisá-lo, mas para reconhecê-lo. Agora, coloque este papel em uma caixa ou gaveta, seu próprio cofre de contenção. Este ato simbólico é o seu primeiro passo como guardião. Você está reconhecendo que dentro de você também existe um livro proibido, uma história de terror pessoal que você tenta não ler. A jornada para entender por que os livros externos são banidos começa com a coragem de encarar os textos que você mesmo baniu dentro da sua alma. O grande ensinamento da Biblioteca dos Sussurros é que o medo e o sagrado são vizinhos. As coisas que mais tememos são, frequentemente, as que mais guardam poder e sabedoria. Ao banir uma história assustadora, não estamos apenas nos protegendo de um monstro fictício. Estamos nos recusando a olhar para a sombra que nós mesmos projetamos. Este audiolivro é uma chave. Cada capítulo abrirá uma cela. Não para liberar o monstro, mas para dialogar com ele, para entender sua natureza e, através dele, entender a nossa.
Os 3 iniciados do Kybalion escreveram que os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Para os livros banidos, podemos dizer: as páginas do terror estão seladas, exceto aos olhos da coragem. Você tem essa coragem? A primeira porta está se abrindo. O silêncio foi quebrado. O primeiro livro é retirado da estante. Seu título é um reflexo distorcido do nosso próprio mundo. Sua história, um bisturi. Prepare-se. Eu sou o buscador que não teme as sombras. Eu entendo que o conhecimento proibido contém um poder oculto. Eu tenho a coragem de olhar para o que a sociedade tentou esconder. Eu posso encontrar sabedoria no coração do meu próprio medo. Capítulo 2. O espelho negro da sociedade. American Psycho. Há livros que assustam com fantasmas e demônios. E há livros que assustam com um terno bem cortado e um cartão de visita. Psicopata Americano de Bret Easton Ellis pertence à segunda categoria, e seu horror é talvez o mais insidioso de todos. Publicado em 1991, o romance nos arrasta para a mente meticulosamente vazia de Patrick Bateman, um banqueiro de investimentos de Wall Street durante o boom dos anos 80. De dia, ele é um arquétipo do sucesso, obcecado por grifes, restaurantes da moda e pela manutenção de um físico perfeito. De noite, ele é um predador, entregando-se a atos de tortura, estupro e assassinato de uma brutalidade tão explícita e desapaixonada que o texto se torna quase impossível de ler. O livro não é uma história de suspense. Nós sabemos quem é o monstro desde a primeira página. O verdadeiro terror não está no que Bateman faz, mas no porquê. E a resposta é a mais assustadora de todas. Não há porquê. O horror de Psicopata Americano é o horror do vazio. Bateman não mata por raiva, por luxúria ou por ideologia. Ele mata pela mesma razão que escolhe uma gravata Valentino. É uma atividade de consumo. Suas vítimas são intercambiáveis com seus bens. Ele descreve um assassinato com o mesmo tom monótono e detalhista com que descreve a discografia de Whitney Houston. Esta ausência de afeto, esta completa dissolução da fronteira entre pessoa e produto, é o espelho negro que Ellis aponta para a sociedade de consumo. Bateman é o produto lógico de um mundo onde o valor de uma pessoa é medido por sua aparência, seu status e suas posses. Ele não é um desvio do sistema. Ele é a sua expressão mais pura. O livro nos força a perguntar: em uma cultura que valoriza a superfície acima de tudo, o que acontece com a alma? A resposta de Bateman é um abismo. Um abismo que usa uma máscara de sanidade para esconder a mais completa ausência de si mesmo. Feche os olhos e sinta a vibração deste livro. É a vibração de uma música pop tocando em um fone de ouvido caro, enquanto algo terrível acontece do outro lado do vidro. É a sensação de estar em uma sala perfeitamente decorada, com móveis de design, mas onde o ar é gelado e não há oxigênio. Sinta o vazio por trás dos olhos de Bateman. Tente encontrar um motivo, uma centelha de humanidade, uma ferida. E não encontre nada. Sinta a náusea que vem dessa ausência. Este não é o mal quente e passional do inferno. É o mal frio e estéril de uma folha de cálculo. Agora, pense em nossa cultura atual de mídias sociais, de auto-otimização, de branding pessoal. A obsessão com a superfície, a quantificação de tudo, a transformação de si mesmo em um produto. O livro de Ellis não era uma profecia, era um diagnóstico. E o paciente desde então só piorou. O banimento de Psicopata Americano foi, e continua sendo, feroz. Na Austrália, foi vendido embrulhado em plástico e restrito a maiores de 18 anos. No estado de Queensland, foi efetivamente banido por anos. Na Alemanha, foi considerado prejudicial a menores e teve sua distribuição restrita. Nos Estados Unidos, a Organização Nacional para as Mulheres liderou um boicote contra a editora. As razões eram óbvias: a violência gráfica e a misoginia extrema. Mas a reação foi muito além da simples censura. Foi uma reação de pânico.
O livro não foi atacado por ser uma fantasia doentia, mas por ser um retrato insuportavelmente preciso. A sociedade não baniu um monstro. Ela baniu um espelho que mostrava uma imagem tão feia de si mesma que não conseguia suportar olhar. O banimento foi a tentativa desesperada de dizer: ele não é um de nós. Mas o horror do livro reside no sussurro de que ele é. O grande ensinamento encerrado no silêncio forçado de Psicopata Americano é que o maior terror pode não vir de fora, das forças demoníacas ou dos mitos antigos, mas de dentro da própria estrutura de nossa civilização. O livro sugere que a busca incessante por status e bens materiais não é apenas vazia, mas ativamente desumanizante. Ela nos esvazia de empatia, de conexão, de significado, criando uma concha perfeitamente polida com um vácuo por dentro. E um vácuo, por sua natureza, precisa ser preenchido. Patrick Bateman o preenche com violência. Como nós preenchemos o nosso? O livro não oferece respostas. Ele apenas segura o espelho negro e nos força a encarar nosso próprio reflexo, por mais monstruoso que ele seja. Este é o seu crime. E esta é a sua genialidade. A primeira porta foi aberta. O monstro que encontramos não usa presas, mas um Rolex. Ele não vive em um castelo, mas em um apartamento de luxo. E seu maior poder é nos fazer questionar a sanidade do mundo que chamamos de normal. Eu sou a coragem de olhar no espelho da sociedade. Eu posso confrontar as verdades desconfortáveis sobre a minha cultura. Eu entendo que o maior horror pode se esconder sob a superfície da normalidade. Eu questiono o verdadeiro significado do sucesso e do valor. Capítulo 3. O selo rompido do consumidor. A saga de Psicopata Americano não termina em suas páginas. O verdadeiro segundo ato de seu horror se desenrola no mundo real, na forma da sua recepção e do seu banimento. Para entender o selo que foi rompido, precisamos ir além da simples condenação de sua violência. O livro cometeu uma heresia muito mais profunda contra o templo da nossa era. Ele expôs a patologia do consumidor. O ato de banir, neste caso, não foi apenas uma medida protetora, mas um ritual de purificação. Foi a tentativa da sociedade de exorcizar um demônio que ela mesma havia criado. Ao selar o livro, os guardiões da cultura esperavam selar a verdade que ele revelava, que a identidade baseada no consumo é uma forma de canibalismo da alma. O que torna a violência de Bateman tão transgressora não é o ato em si. A literatura está repleta de assassinatos, mas o seu contexto. Seus crimes são indistinguíveis de suas compras. Ele se aproxima de uma vítima potencial com a mesma mentalidade com que se aproxima de um produto em uma prateleira. Ele avalia, ele cobiça, ele adquire, ele usa, ele descarta. As mulheres, em particular, são reduzidas a um conjunto de atributos de marca, desmembradas verbalmente antes de serem desmembradas fisicamente. O selo que o livro rompe é o acordo tácito de que o consumismo é uma atividade benigna, até mesmo virtuosa. Ellis o retrata como uma psicose, um vício que, levado à sua conclusão lógica, apaga toda a humanidade. O banimento foi uma defesa febril desse sistema. Era preciso calar a voz que ousava dizer que o imperador do capitalismo não apenas estava nu, mas que era um sociopata homicida. Agora, sinta a energia por trás do banimento. Não é uma energia de calma autoridade moral. É uma energia de pânico, de repulsa. É o som de um templo cujas fundações foram abaladas. Visualize os censores. Eles não são apenas burocratas puritanos. São os sumos sacerdotes da ordem vigente. Eles veem o livro não como ficção, mas como um vírus. Um vírus que, se permitido se espalhar, poderia infectar as pessoas com uma ideia perigosa: a dúvida. A dúvida sobre o valor de seus empregos, a sanidade de seus desejos, o significado de suas vidas. O livro de Ellis não apenas mostra o abismo, ele sugere que o caminho que todos estamos trilhando leva diretamente a ele. Banir o livro foi como queimar um mapa que leva a um tesouro terrível, mas, como sempre,
O ato de queimar o mapa apenas convence a todos de que o tesouro é real e de um valor inestimável. A aplicação prática, inspirada por esta saga, é o jejum do consumo consciente. Por um único dia desta semana, tente não comprar nada que não seja absolutamente essencial. Mas vá além. Não consuma passivamente. Desligue a televisão com seus comerciais. Dê um tempo das redes sociais com seus influenciadores e anúncios direcionados. O objetivo não é a autoprivação, mas a criação de um espaço de silêncio. Neste silêncio, observe seus impulsos. Observe o desejo de comprar, de ver, de querer. De onde ele vem? É uma necessidade genuína ou um hábito programado? Você está tentando preencher um vazio? Como Patrick Bateman, você está usando o consumo para construir uma identidade? Este exercício é um pequeno ato de rebelião contra a programação, uma chance de ouvir sua própria voz sob o barulho do mercado. O grande legado do banimento de Psicopata Americano é a prova do seu poder. Os livros que não ameaçam nada não são banidos. O selo foi rompido, e a questão que vazou para o mundo não pode mais ser contida. A questão é: qual é o custo real da nossa obsessão por mais? O livro nos oferece uma resposta hiperbólica e grotesca, mas uma resposta que ressoa com uma verdade incômoda. Ele sugere que, ao buscarmos nos definir pelo que temos, corremos o risco de nos tornarmos ocos por dentro, máscaras de sanidade escondendo um nada faminto. O banimento não protegeu ninguém dessa verdade. Pelo contrário, ele a envolveu em um invólucro de mistério e perigo, tornando-a ainda mais atraente para aqueles corajosos o suficiente para procurar o que foi escondido. O selo está rompido para sempre, e o espelho negro agora está em nossas próprias mãos. O primeiro livro proibido foi examinado. Seu terror não reside em seus atos, mas em seu diagnóstico. Um diagnóstico de uma sociedade que, em sua busca por tudo, pode estar perdendo a si mesma. Agora nos voltamos para uma escuridão diferente. Uma escuridão mais antiga, mais visceral. A escuridão do corpo. Eu questiono as narrativas que me são impostas. Eu procuro o significado por trás do ato da censura. Eu sou consciente dos meus padrões de consumo e do que eles revelam. Eu posso encontrar minha identidade dentro de mim, não no que eu possuo. Capítulo 4. A tinta extraída do inferno. Livros de sangue. Se Bret Easton Ellis nos mostrou o horror frio da mente vazia, o autor britânico Clive Barker nos arrasta para o horror quente e pulsante da carne. Nos anos 80, Barker explodiu na cena literária com 6 volumes de contos intitulados Livros de Sangue. A premissa da coleção é, em si, uma obra de ficção de terror. Um pesquisador do paranormal, fingindo ser cético, investiga uma casa assombrada e é atacado por espíritos. Eles não o matam. Em vez disso, eles transformam seu corpo em um livro vivo, esculpindo em sua carne as histórias das vidas e mortes daqueles que habitam a autoestrada do além. Cada conto que lemos é uma dessas cicatrizes. Esta não é uma metáfora, é a declaração de Barker. O verdadeiro terror não está na mente, não está na alma. Está no corpo, na sua vulnerabilidade, em seus desejos, em sua capacidade de ser rasgado, transformado e profanado. Os livros de sangue são um ataque frontal à ideia do corpo como um templo sagrado e intocável. Nas mãos de Barker, o corpo é um portal, um playground para o grotesco e o sublime. Suas histórias estão repletas de uma imaginação tão fértil e tão transgressora que desafiam a descrição. Cidades feitas de corpos de gigantes. Demônios que oferecem prazeres tão extremos que a dor se torna indistinguível da êxtase. Seres que se apaixonam por monstros. O que torna os contos tão assustadores e, consequentemente, tão baníveis é que Barker não escreve com o distanciamento de um observador. Ele escreve com a paixão de um amante. Ele encontra beleza no grotesco, poesia na dor. Ele nos força a confrontar os desejos e medos mais primordiais que trancamos no porão da nossa psique. O medo da dissolução corporal,
e, paradoxalmente, o desejo secreto de transcender suas limitações, não importa o quão terrível seja o método. Sinta a energia destes livros. É a energia de um açougue e de uma catedral, ao mesmo tempo. É o cheiro de sangue e de incenso. Sinta a textura das páginas, que parecem ser feitas de pele humana. Sinta o ritmo da prosa de Barker, que é ao mesmo tempo lírica e brutal. É uma escrita que não pede permissão. Ela abre o seu peito e reorganiza seus órgãos. Visualize a autoestrada dos mortos que Barker descreve. Não é um céu ou um inferno, mas um fluxo interminável de consciência, cheio de histórias, de paixões, de terrores. E o corpo humano, nosso corpo, é o cruzamento onde essa autoestrada pode, por um instante, se manifestar. Esta é uma ideia profundamente aterrorizante e estranhamente bela. A ideia de que não estamos sozinhos em nossa própria carne. De que somos um livro que pode ser lido por outras entidades. A perseguição aos livros de sangue não foi tão formalizada quanto a de Psicopata Americano, mas foi igualmente real. Eles foram frequentemente removidos de bibliotecas escolares e públicas, e fortemente criticados por grupos religiosos e de pais por seu conteúdo satânico, pervertido e excessivamente violento. O termo splatterpunk, um subgênero do terror que se orgulha de sua representação visceral e sem rodeios da violência, foi em grande parte definido pela obra de Barker. O banimento, neste caso, veio de um lugar de repulsa visceral. A sociedade pode tolerar a violência estilizada, mas a violência que celebra a biologia, que se deleita na umidade da existência, cruza uma linha. É uma profanação. Barker não apenas descreveu o inferno, ele o tornou atraente, poético. E isso, para os guardiões da normalidade, era um pecado imperdoável. O grande ensinamento proibido dos livros de sangue é que a espiritualidade e a fisicalidade não são opostas, mas inextricavelmente ligadas. Barker nos ensina que a transcendência pode ser encontrada não apenas na meditação e na oração, mas também na experiência sensorial mais extrema. Seu trabalho sugere que o corpo não é uma prisão para a alma, mas um instrumento capaz de tocar as mais celestiais e as mais infernais melodias. Ao banir estes livros, a sociedade tentou reafirmar a separação cartesiana entre mente e corpo, entre o sagrado e o profano. Mas a tinta de Barker, uma vez lida, mancha a alma para sempre. Ele nos lembra de que somos, em última análise, animais. Animais que sonham com anjos e demônios, mas que sonham com eles através do sangue, do suor e da carne. E essa verdade, para muitos, é a mais assustadora de todas. O segundo livro foi aberto. Ele não está escrito em papel, mas em pele. Seu terror é o terror do nosso próprio corpo. Um universo de possibilidades maravilhosas e terríveis que habita sob a nossa roupa. Agora, vamos dissecar essa profanação ainda mais. Eu sou o explorador do meu próprio corpo e de seus mistérios. Eu entendo que a beleza e o horror podem coexistir. Eu libero o medo e o julgamento sobre a minha natureza física e meus desejos. Eu posso encontrar a transcendência tanto no espírito quanto na carne. Capítulo 5. A anatomia proibida da carne. A proibição dos livros de sangue de Clive Barker revela uma ansiedade profunda na psique coletiva, o medo do nosso próprio interior. Não o interior metafórico da alma, mas o interior literal, o universo úmido e pulsante de órgãos, sangue e tecidos que nos constitui. A sociedade nos permite interagir com o corpo apenas de maneiras higienizadas e aprovadas. A medicina, o esporte, a beleza. Barker comete o crime de transformar a anatomia em arte e a fisiologia em teologia. O banimento de sua obra é a reação imune de uma cultura que prefere desesperadamente se ver como consciência pura, como mentes desencarnadas, e que entra em pânico quando um artista a força a olhar para a carne da qual somos feitos. O que torna a visão de Barker tão perturbadora é a sua recusa em tratar o corpo como um mero mecanismo.
Para ele, cada parte do corpo é um universo de potencial. O sangue não é apenas um fluido, é a história. A pele não é apenas uma barreira, é um pergaminho. Os nervos não são apenas fios, são as cordas de uma harpa que pode tocar as músicas do paraíso e do inferno. Ao ler Barker, começamos a sentir nosso próprio corpo de forma diferente. Sentimos o movimento silencioso de nossos órgãos, a corrente elétrica de nossos pensamentos, a vulnerabilidade de nossa pele. Esta hiperconsciência da nossa própria biologia é aterrorizante. É o lembrete constante da nossa mortalidade, da nossa fragilidade, mas é também o lembrete do nosso poder, da nossa capacidade de sentir e experimentar a vida com uma intensidade que a consciência pura jamais poderia conhecer. O banimento é uma tentativa de nos fazer esquecer esta verdade visceral. Agora sinta a energia desta proibição. É a energia de alguém fechando os olhos com força para não ver algo. É o instinto de desviar o olhar de um acidente, de cobrir os ouvidos para não ouvir um grito. É o medo da dissolução. A cultura ocidental, em particular, construiu sua identidade sobre o domínio da mente sobre a matéria, do espírito sobre a carne. Os santos são aqueles que negam o corpo. Os heróis são aqueles que o superam. Barker apresenta uma alternativa blasfema. E se a salvação for encontrada não apesar do corpo, mas através dele? E se as feridas forem portais? E se a dor for um professor? Esta é a anatomia proibida que seus livros ensinam. A proibição é o grito de uma ideologia que sente seu domínio ameaçado. É a voz do espírito que teme ser devorado pela terra. A aplicação prática inspirada por esta transgressão é a meditação da encarnação. Encontre um lugar tranquilo. Sente-se e feche os olhos. Em vez de tentar esvaziar sua mente ou transcender seu corpo, faça o oposto. Mergulhe nele. Leve sua consciência para os seus pés. Sinta o contato com o chão. Sinta os ossos, os músculos. Suba lentamente, sentindo suas pernas, seu quadril, o peso do seu corpo. Leve sua atenção para o seu coração pulsando. Não o coração metafórico, mas a bomba muscular em seu peito. Sinta o movimento rítmico de seus pulmões. Sinta o calor do seu estômago. Torne-se intensamente ciente de que você é uma criatura de carne e sangue. Não julgue. Não deseje estar em outro lugar. Apenas habite seu corpo, plenamente, por 5 minutos. Este é um ato de rebelião contra uma cultura que nos ensina a viver em nossas cabeças. É a reivindicação da sua fisicalidade como sagrada. O grande legado do banimento dos livros de sangue é a forma como ele ilumina o nosso tabu mais profundo. Não é o sexo, não é a morte, é a carne. É a realidade biológica da nossa existência. A obra de Barker, tornada mais potente por sua proibição, nos força a confrontar o fato de que somos seres híbridos, anjos costurados em animais. E é nesta costura, neste ponto de tensão entre o pó e as estrelas, que a verdadeira experiência humana acontece. Banir Barker é tentar cortar essa costura, separar o anjo do animal. Mas é uma tentativa fútil. Pois, como suas histórias nos mostram repetidamente, não importa o quão alto o espírito tente voar, ele sempre será puxado de volta pela gravidade gloriosa e terrível da carne. A anatomia proibida, uma vez estudada, nunca pode ser desaprendida. A exploração do corpo chegou ao fim. Sentimos o terror e a beleza de nossa própria constituição. Agora, nos voltamos para uma escuridão que ataca em um lugar ainda mais vulnerável. A escuridão que se esconde sob a cama da nossa infância. Eu sou um ser espiritual encarnado e honro ambas as naturezas. Eu aceito meu corpo como um instrumento sagrado de experiência. Eu libero o medo e a vergonha associados à minha fisicalidade. Eu posso encontrar o divino na realidade visceral da minha existência. Capítulo 6. O folclore que corrompe a alma. Scary Stories to Tell in the Dark. Deixamos os reinos do horror filosófico e visceral para entrar em um território talvez mais perigoso.
o playground da escola primária. Poucos livros na história recente provocaram uma fúria tão concentrada de pais e educadores quanto a série Histórias Assustadoras para Contar no Escuro, de Alvin Schwartz. À primeira vista, a premissa é inocente. Uma coleção de contos de fantasmas e lendas urbanas retiradas do folclore americano. As histórias são curtas, diretas e feitas para serem lidas em voz alta ao redor de uma fogueira ou sob os lençóis com uma lanterna. Mas o terror destes livros não reside apenas no texto. Reside na união profana entre as palavras de Schwartz e as ilustrações a carvão de Stephen Gammell. Juntos, eles criaram um portal para o pesadelo que, para muitos, se tornou um rito de passagem definidor e aterrorizante da infância. O horror de Histórias Assustadoras é o horror do subconsciente tornado visível. As ilustrações de Gammell são a chave. Não são desenhos realistas, são manchas, borrões, pesadelos gotejantes que parecem ter se arrastado para fora do canto do olho. Um rosto sorridente se desfazendo em fiapos de carne. Uma figura pálida com órbitas vazias. Uma aranha saindo de um inchaço na bochecha de uma menina. Gammell desenhou não as coisas em si, mas o sentimento de pavor que elas evocam. O texto de Schwartz, por sua vez, é enganosamente simples. Ele usa o ritmo e a cadência do folclore oral. Histórias que parecem familiares, como um eco distorcido de algo que já ouvimos. Esta combinação, uma história que parece verdadeira e uma imagem que se sente como um pesadelo, contorna as defesas da mente adulta e atinge diretamente o cérebro reptiliano da criança, o lugar do medo puro e pré-lógico. Agora, sinta a energia que fez deste livro um alvo. É a energia de um segredo contado em um sussurro no escuro. É a emoção de ler algo que você sabe que não deveria. É o arrepio que sobe pela espinha, uma mistura de terror e deleite. Para uma criança, estes livros são uma forma de poder. Eles são a primeira exposição ao conhecimento proibido. A primeira vez que se confrontam com a ideia de que o mundo não é seguro, que coisas terríveis podem acontecer sem razão, que o monstro pode não estar em um país distante, mas na sua própria casa, talvez até mesmo no seu próprio corpo. Para os pais e censores, esta é precisamente a ameaça. O livro é visto como uma corrupção da inocência, um veneno que introduz o medo e a morbidez em uma mente que deveria ser protegida. Eles veem o livro como um ato de agressão psicológica contra os mais vulneráveis. A campanha para banir Histórias Assustadoras para Contar no Escuro foi uma das mais bem-sucedidas e vocais da história da American Library Association. De 1990 a 1999, foi o livro mais contestado nos Estados Unidos. As acusações eram de que era muito assustador para crianças, violento, mórbido e que lidava com temas ocultos e canibalismo. Em muitas escolas, os livros foram removidos das prateleiras, escondidos ou substituídos por edições posteriores com ilustrações atenuadas, uma blasfêmia para os fãs originais. O banimento foi impulsionado por um pânico parental genuíno. A ideia de que uma história ou uma imagem poderia danificar permanentemente uma criança é um medo poderoso. O livro tornou-se o bode expiatório para uma ansiedade cultural mais ampla sobre a perda da inocência e a exposição precoce à escuridão do mundo. O grande ensinamento proibido de Histórias Assustadoras é que a escuridão e o medo são partes integrantes e até saudáveis da experiência humana, incluindo a infância. O folclorista e psicólogo Bruno Bettelheim argumentou que os contos de fadas, e por extensão, as histórias de terror, dão às crianças um vocabulário para entender seus medos internos. Ao projetar suas ansiedades em um monstro externo, elas podem começar a lidar com ele. Estes livros não criam o medo. Eles lhe dão um nome e uma forma. E, crucialmente, eles o contêm dentro de uma história com um começo e um fim, ensinando que o medo pode ser confrontado e sobrevivido. Banir esses livros, argumentam os defensores,
é deixar as crianças sozinhas no escuro com seus medos inomináveis. É negar-lhes as ferramentas para construir sua própria coragem. A proibição, nascida do amor e da proteção, pode, ironicamente, deixar a alma mais vulnerável. O livro da infância foi aberto, suas páginas manchadas de terror e nostalgia. O que ele nos ensina é que talvez a inocência não precise ser protegida da escuridão, mas apresentada a ela de uma forma que a fortaleça. Agora, vamos explorar a cripta que este livro abriu. Eu reconheço o poder das histórias em moldar a percepção. Eu entendo que o medo pode ser uma ferramenta para o crescimento e a coragem. Eu confronto a ideia de proteger a inocência e seu verdadeiro significado. Eu posso encontrar força ao dar nome e forma aos meus próprios medos. Capítulo 7. A chave da cripta da infância. O banimento de histórias assustadoras para contar no escuro não foi um debate sobre mérito literário. Foi uma guerra pela alma da infância. Para entender a profundidade da proibição, precisamos abrir a cripta que a sociedade tenta manter trancada. A verdade de que a infância não é um jardim murado de inocência, mas um território selvagem e crepuscular, cheio de suas próprias sombras, medos e monstros. O livro de Schwartz e Gemmell não trouxe a escuridão para o mundo da criança. Ele apenas acendeu uma lanterna sobre a escuridão que já estava lá, dando-lhe voz e forma. E isso foi imperdoável. O que os censores talvez não entendam é que as crianças têm uma relação com o medo muito diferente da dos adultos. Para uma criança, o medo é uma forma de exploração, um teste de limites. A emoção de se assustar em um ambiente seguro, como a leitura de um livro, é um ensaio para os medos reais da vida. É como uma vacina. Uma pequena dose do vírus do medo, administrada de forma controlada, fortalece o sistema imunológico da psique. As histórias do livro, retiradas do folclore, são arquétipos. O gancho na porta do carro, a assombração na casa, a voz no telefone, são manifestações dos medos primordiais da infância. O medo do estranho, o medo de ser abandonado, o medo de que o familiar se torne hostil. O banimento do livro é uma tentativa de negar às crianças o acesso a este manual de treinamento arquetípico. Agora, sinta a energia por trás desta proibição. É uma energia de negação. É a voz dos adultos que, tendo esquecido a complexidade de sua própria infância, tentam projetar uma imagem idealizada e irrealista sobre a próxima geração. É o desejo de criar um mundo perfeitamente seguro, perfeitamente higienizado. Mas este desejo, embora bem intencionado, é perigoso. Ao tentar eliminar todas as sombras, corremos o risco de criar crianças que não têm ideia de como lidar com a escuridão quando ela inevitavelmente chegar. A cripta da infância contém não apenas o medo, mas também a resiliência, a imaginação e a capacidade de navegar em mundos invisíveis. Ao trancar a porta para o medo, também trancamos a porta para esses poderes. A aplicação prática inspirada por esta controvérsia é a arqueologia do medo infantil. Volte em sua memória. Qual era a sua história assustadora pessoal quando criança? Qual era o monstro que você acreditava viver debaixo da sua cama ou dentro do seu armário? Desenhe-o. Dê-lhe um nome. Lembre-se do sentimento de pavor que ele lhe causava. E então, pergunte a si mesmo como um adulto: o que esse monstro representava? O monstro debaixo da cama era o medo do desconhecido? O fantasma no sótão era o medo da perda ou da solidão? Ao decodificar seus próprios monstros infantis, você não está apenas se envolvendo em um exercício de nostalgia. Você está honrando a sabedoria da sua própria psique infantil, que usou a linguagem do terror para processar emoções complexas. Você está reabrindo sua própria cripta e descobrindo que ela contém não apenas ossos, mas tesouros. O grande legado do banimento de histórias assustadoras é a conversa que ele forçou a sociedade a ter. Uma conversa sobre o papel do medo na formação do caráter.
O livro, em sua infâmia, tornou-se um símbolo da luta contra a censura e da defesa do direito das crianças de explorar o espectro completo da emoção humana. A tentativa de selar estas histórias apenas as tornou mais famosas, mais desejadas, transformando-as de simples contos folclóricos em lendas da contracultura. A chave da cripta, que os censores tentaram esconder, foi encontrada por milhões de crianças que, no escuro de seus quartos, aprenderam uma lição vital. Os monstros podem ser assustadores, mas eles podem ser enfrentados. E às vezes, a coisa mais assustadora de todas é um adulto tentando lhe dizer o que você não deve ler. O playground escureceu e as histórias foram contadas. Aprendemos que o medo pode ser um professor. Agora, nos movemos do terror folclórico para o terror sagrado, para o livro que não apenas assustou pais, mas desafiou a própria fundação da fé. Eu honro a complexidade e a sabedoria da minha própria infância. Eu reconheço que a escuridão e a luz são ambas professoras. Eu dou a mim mesmo permissão para explorar todo o espectro das minhas emoções. Eu sou o guardião corajoso da minha própria cripta interior. Capítulo 8. O exorcismo da razão, o exorcista. Poucos livros conseguiram penetrar na consciência cultural com a força sísmica de O Exorcista, de William Peter Blatty. Publicado em 1971 e baseado livremente em um caso real de possessão demoníaca de 1949, o romance conta a história de Regan, uma menina de 12 anos que é lentamente consumida por uma entidade demoníaca, e dos dois padres que arriscam suas vidas e sua fé para salvá-la. O horror do livro é visceral e implacável. Ele nos arrasta para um quarto de doente em Georgetown e nos força a testemunhar a profanação sistemática de tudo o que consideramos sagrado: a inocência de uma criança, a santidade do corpo, os limites da ciência e a solidez da nossa realidade secular. O que torna O Exorcista tão profundamente aterrorizante e, consequentemente, um alvo para o banimento é a sua autenticidade. Blatty, um católico devoto, escreveu o livro não como uma mera ficção de terror, mas como um argumento apaixonado pela realidade do mal sobrenatural e, por extensão, pela realidade de Deus. O livro é meticulosamente pesquisado. Ele nos guia através de cada etapa do diagnóstico médico e psiquiátrico, esgotando todas as explicações racionais para a condição de Regan. A ciência, com seus exames cerebrais e suas teorias de psicose, mostra-se impotente e arrogante. O horror do livro é o colapso da razão. É o terror de perceber que as leis da física e da psicologia que nos dão uma sensação de segurança são, na verdade, uma fina camada de gelo sobre um oceano de caos primordial. Um oceano habitado por inteligências antigas, malévolas e incompreensíveis. Agora, sinta a energia que este livro invocou no mundo. É a energia de uma missa negra. É o arrepio de uma blasfêmia sussurrada em uma catedral. Sinta o cheiro do quarto de Regan, um odor de doença, de enxofre e de desespero. Ouça os sons, a voz gutural do demônio, as imprecações, o ranger da cama. Sinta o frio. O livro descreve uma queda de temperatura no quarto. Um frio sobrenatural que simboliza a ausência de Deus, a ausência de amor. O Exorcista nos força a confrontar a possibilidade mais aterrorizante de todas, a de que não estamos sozinhos no universo e de que eles nos odeiam. Ele ataca a premissa fundamental do humanismo moderno, a de que o homem é a medida de todas as coisas, e a substitui por uma cosmologia medieval de anjos, demônios e uma guerra espiritual invisível travada sobre a alma de cada um de nós. O banimento e a controvérsia em torno de O Exorcista foram globais e duradouros, especialmente após o lançamento do filme em 1973. O livro foi contestado em inúmeras bibliotecas escolares e públicas nos Estados Unidos. No Reino Unido, o filme foi efetivamente banido em vídeo por mais de uma década. As razões apresentadas eram a linguagem obscena, as imagens sexuais violentas, particularmente a cena da masturbação com o crucifixo
e o tema da possessão demoníaca. Mas a reação foi muito mais profunda do que a simples ofensa. Houve relatos de desmaios, ataques de pânico e conversões religiosas em massa. O livro não foi apenas lido, foi experimentado. Ele foi banido não apenas por ser assustador, mas por ser espiritualmente perigoso. Ele foi acusado de ser, em si mesmo, um portal, um objeto amaldiçoado que poderia convidar o mal para a casa e para a mente do leitor. O grande ensinamento proibido de O Exorcista é uma reafirmação da dimensão espiritual da existência, em seus aspectos mais luminosos e mais aterrorizantes. Em um mundo cada vez mais secular e materialista, o livro de Blatty foi um grito primordial. Ele nos lembrou de que há mais coisas no céu e na terra do que sonha nossa vã filosofia. O banimento foi um ato de exorcismo cultural. Foi a tentativa da razão de expulsar o demônio da superstição e do irracional. Mas, como o demônio do livro, a ideia que ele representa se recusou a sair. A proibição apenas amplificou sua mensagem, a de que a fé não é um conforto sentimental, mas uma arma em uma guerra real. E que o mal não é apenas a ausência do bem, mas uma presença ativa, inteligente e faminta. Para um mundo que se acreditava seguro em sua descrença, esta foi a heresia final. O livro sagrado e profano foi aberto. Ele nos forçou a olhar para o abismo da fé e da dúvida. Agora, vamos explorar a natureza da heresia que nosso próprio corpo pode abrigar. Eu reconheço a existência de mistérios que a razão não pode explicar. Eu sou o guardião da minha própria energia e soberania espiritual. Eu tenho a coragem de explorar tanto a luz quanto a escuridão da minha fé. Eu posso encontrar força na dúvida e propósito na busca pela verdade. Capítulo 9. A heresia que habita o corpo. A proibição de O Exorcista revela o medo mais profundo de uma cultura secular. O medo de que o corpo não nos pertença. A ciência e a filosofia modernas nos ensinaram que somos os mestres de nossa própria casa biológica. Somos um conjunto de processos químicos e neurológicos, uma consciência que emerge do cérebro. O livro de Blatty comete a heresia suprema ao sugerir que nosso corpo pode ser invadido, que ele pode se tornar um receptáculo, um boneco de carne para uma consciência alienígena e malevolente. O banimento não é apenas sobre proteger as crianças de imagens assustadoras, é sobre proteger o próprio fundamento da identidade moderna. É um esforço para manter o selo intacto na porta que separa o eu do outro sobrenatural. O horror da possessão em O Exorcista é a perda total da agência. Regan não é apenas atormentada, ela é apagada. Sua voz é substituída, seus membros são movidos por outra vontade, seu rosto se contorce em uma máscara de ódio que não é sua. Seu corpo se torna uma tela na qual o demônio projeta sua própria natureza. O caos, a degradação e o desprezo pela criação de Deus. A cena do crucifixo é o auge dessa heresia. É a imagem mais sagrada da fé cristã. O símbolo do sacrifício e da redenção, sendo usada da maneira mais profana, transformando um ato de salvação em um ato de autoviolência. O corpo da criança, o símbolo da inocência, torna-se o altar de uma missa negra. O banimento é a reação instintiva a esta inversão de tudo o que é sagrado. É a tentativa de dizer: isto não pode acontecer. Nosso corpo é nosso, nossa vontade é nossa. Agora, sinta a energia desta heresia. É a sensação de ser um estranho em sua própria casa. É olhar no espelho e não reconhecer os olhos que o encaram de volta. É o pavor de que seus pensamentos mais sombrios não sejam realmente seus. O Exorcista pega a ansiedade moderna sobre a saúde mental, sobre a perda de controle, e lhe dá um nome e uma face antiga: Pazuzu. Ele externaliza a batalha interna que todos travamos contra nossos demônios pessoais, a raiva, o vício, a autodestruição, e a transforma em uma guerra literal. A proibição vem de um lugar de terror diante desta possibilidade. Se a possessão é real,
Então não somos tão soberanos quanto pensamos. Somos vulneráveis de uma forma que a ciência não pode medir e a medicina não pode curar. Somos um campo de batalha. A aplicação prática inspirada por esta heresia é o exercício da soberania corporal. Encontre um lugar onde você não será perturbado. Fique de pé, com os pés firmemente plantados no chão. Sinta o seu corpo. Sinta seu peso, sua respiração, suas sensações. Agora, declare em voz alta, com convicção: este corpo é meu, esta mente é minha, esta vontade é minha. Eu sou o único soberano deste templo. Nenhuma energia, nenhuma influência, nenhuma entidade que não esteja alinhada com o meu bem maior tem permissão para entrar ou permanecer aqui. Eu selo meu campo de energia na luz e no poder. Visualize uma esfera de luz branca e protetora se formando ao seu redor, impenetrável a qualquer influência externa. Este não é um ato de paranoia, mas um ato de autoafirmação. Você está conscientemente reivindicando a posse de seu próprio ser, fortalecendo suas fronteiras energéticas. O grande legado do banimento de O Exorcista é a forma como ele forçou uma conversa sobre a natureza do mal e da responsabilidade. Ao apresentar o mal como uma força externa que pode nos invadir, o livro desafia as noções modernas de culpa e livre-arbítrio. No entanto, ele também oferece uma resposta: a fé, a coragem e o auto-sacrifício. A proibição tentou silenciar esta conversa, relegando-a ao reino da superstição. Mas a história se mostrou poderosa demais. Ela nos lembra de que, quer chamemos nossos demônios de complexos psicológicos ou de legiões do inferno, a batalha por nossa própria alma é real. E a heresia mais profunda talvez não seja a de que podemos ser invadidos, mas a de que podemos, através da coragem e do amor, lutar e vencer. O demônio foi confrontado. O corpo foi reivindicado. Agora, nos afastamos da guerra vertical entre o céu e o inferno, para uma guerra horizontal, nos corredores labirínticos de uma mente que se desfaz. Eu sou o mestre soberano do meu corpo, da minha mente e do meu espírito. Eu estabeleço fronteiras energéticas saudáveis e protetoras. Eu tenho o poder de discernir e rejeitar influências que não me servem. Eu sou o guardião do meu próprio templo interior. Capítulo 10. O abismo que te observa de volta. House of Leaves. Deixamos para trás os livros banidos por comissões e governos para entrar em um reino diferente de proibição. O livro que é banido pela própria mente do leitor. A Casa de Folhas, de Mark Z. Danielewski, nunca foi oficialmente censurado, mas sua reputação como uma das obras mais perturbadoras e desafiadoras já escritas o coloca em sua própria categoria de texto proibido. É um livro que muitas pessoas começam, mas poucas terminam. Um livro que, segundo relatos, causa desorientação, paranoia e pesadelos. Sua proibição é autoimposta. É o leitor que fecha o livro e o coloca na prateleira mais alta, com medo de que, se continuar, ele próprio possa se perder em seus corredores. O livro tem uma estrutura labiríntica. É a história de um jovem, Johnny Truant, que encontra o manuscrito de um velho cego recém-falecido, Zampanó. O manuscrito é uma análise acadêmica de um filme documentário chamado O Registro Navidson, sobre uma família que descobre que sua casa é, por dentro, ligeiramente maior do que por fora. Essa pequena impossibilidade espacial começa a crescer. Um corredor escuro e frio aparece onde não deveria. Um corredor que se estende infinitamente, cujas dimensões mudam e que parece desafiar as leis da física. O horror de A Casa de Folhas não é sobre um monstro que assombra uma casa. É sobre a própria casa se tornando um monstro geométrico, um abismo arquitetônico que devora a luz, o som e a sanidade. O terror deste livro é a desconstrução da própria realidade. Danielewski usa a formatação do texto como uma arma. As palavras correm pelas páginas em diferentes direções. Formam quadrados, espirais, ou se reduzem a uma única letra em uma página em branco.
As notas de rodapé têm suas próprias notas de rodapé, criando um labirinto de narrativas que se contradizem. Ler o livro é uma experiência física. Você tem que virá-lo de cabeça para baixo, usar um espelho, decifrar códigos. Esta desorientação textual espelha a desorientação dos personagens que exploram o corredor. O leitor não está apenas lendo sobre a loucura, ele está participando dela. O livro se torna o corredor. E a proibição autoimposta vem do medo de que a fronteira entre o leitor e o texto se dissolva completamente. O medo de que, como Nietzsche advertiu, ao olhar por muito tempo para o abismo também olhe para dentro de você. Sinta a energia deste livro. É a energia de um zumbido de baixa frequência que você não consegue localizar. É a sensação de vertigem, de estar em um lugar onde as regras da realidade não se aplicam. Sinta o frio que emana do corredor. Um frio que não é a ausência de calor, mas uma presença ativa. Ouça o rosnado que ecoa de suas profundezas, um som que pode ser apenas o vento, ou algo muito, muito pior. Sinta a paranoia de Johnny Truant, o narrador, que se convence de que o livro o está assombrando, que a casa agora está em sua própria mente. E então, sinta a sua própria mente começando a questionar as coisas. Você começa a notar os espaços vazios em sua própria casa. Você ouve um barulho estranho. A história está vazando para a sua realidade. É por isso que as pessoas o banem de suas próprias vidas. É um ato de quarentena mental. A Casa de Folhas é um testamento ao poder da palavra escrita para manipular a percepção. Ele não foi banido por ofender a moral ou a religião, mas por ameaçar a própria estrutura da sanidade do leitor. É um livro perigoso não pelo que diz, mas pelo que faz. Ele não lhe dá medo. Ele reconfigura seu cérebro para que você mesmo gere o medo. O banimento autoimposto é um reconhecimento de seu poder. É um ato de respeito por um adversário formidável. As pessoas que o abandonam não são fracas, são prudentes. Elas reconhecem que certos abismos não devem ser explorados sem preparação, que certas portas, uma vez abertas, talvez nunca mais possam ser fechadas. O grande ensinamento proibido de A Casa de Folhas é sobre a natureza da realidade e da narrativa. O livro sugere que a realidade não é um fato objetivo, mas uma história que concordamos em contar a nós mesmos. E se a história for alterada, se a sintaxe for quebrada, a própria realidade pode se desfazer. O livro é um lembrete de que vivemos dentro de uma casa de folhas, uma construção de linguagem e percepção que é muito mais frágil do que imaginamos, e que às vezes a coisa mais corajosa a fazer não é entrar no corredor escuro, mas reconhecer sua existência e conscientemente escolher não entrar. A proibição, neste caso, não é censura, é sabedoria. O labirinto foi apresentado. Sua arquitetura é feita de palavras, e seu minotauro é a sua própria sanidade. Agora que você conhece o mapa, o que fará com ele? Eu sou o arquiteto da minha própria percepção. Eu reconheço o poder da linguagem em moldar a minha realidade. Eu sei discernir quando explorar um abismo e quando recuar com sabedoria. Eu sou o guardião da minha própria sanidade e paz mental. Capítulo 11. O labirinto da loucura impressa. A proibição autoimposta de A Casa de Folhas nos ensina uma lição crucial sobre o medo. O medo mais profundo não é o do monstro que pode nos devorar, mas o da loucura que pode nos dissolver. O livro é um labirinto, e o verdadeiro terror é a suspeita crescente de que não há saída. A proibição pessoal deste livro é o ato de Teseu se recusando a entrar no labirinto, sabendo que não possui o fio de Ariadne para guiá-lo de volta. É um reconhecimento de que a mente humana tem seus limites e que certas explorações podem levar a um ponto sem retorno, o que torna A Casa de Folhas um instrumento de loucura tão eficaz é a sua maestria em corroer a confiança. Primeiro, ele corrói a confiança no narrador. Temos 3 camadas de narração: a família Nevidson, supostamente real, o acadêmico cego Zampanó, que pode ter inventado tudo,
E o jovem Johnny Truant, um narrador notoriamente instável, viciado em drogas e propenso a delírios. Em quem acreditar? A verdade se torna um alvo móvel. Em segundo lugar, ele corrói a confiança em seus próprios sentidos. A formatação bizarra do texto o força a questionar a própria mecânica da leitura. Você está vendo as coisas direito? A palavra está realmente de cabeça para baixo? Ou é a sua mente que está se curvando? Finalmente, ele corrói a confiança na própria realidade. A premissa central, uma casa que é maior por dentro, é uma violação tão fundamental das leis da física que, uma vez aceita, tudo se torna possível. O livro não quebra apenas a quarta parede, ele pulveriza todas as paredes. Agora, sinta a energia desta loucura impressa. É a sensação de estar perdido em uma cidade estrangeira à noite, sem mapa e sem entender a língua. É a paranoia de sentir que está sendo observado, mas não há ninguém lá. É o horror de perceber que a pessoa em quem você mais confiava, você mesmo, pode não ser confiável. O livro é um exercício de gaslighting literário. Ele o convence de uma realidade, depois a nega, depois sugere que você pode estar imaginando coisas, até que você não saiba mais o que é real. A decisão de parar de ler, de banir o livro de sua própria vida, é um ato de autoafirmação. É a mente consciente dizendo: não, eu sei o que é real. Eu escolho a sanidade. Eu escolho a luz do sol em vez do corredor interminável. A aplicação prática inspirada por esta experiência é o exercício da âncora da realidade. Em um mundo que nos bombardeia com informações contraditórias, narrativas falsas e realidades virtuais, é fácil se sentir desorientado. Escolha 3 âncoras de realidade em sua vida. Podem ser sensações físicas ou verdades simples. Por exemplo, 1. A sensação dos meus pés no chão. 2. O ritmo da minha própria respiração. 3. O fato de que o sol nascerá amanhã. Sempre que você se sentir sobrecarregado pela confusão, pela ansiedade ou pela sobrecarga de informações, pare por um minuto e se conecte com suas 3 âncoras. Sinta seus pés, sinta sua respiração, lembre-se do sol. Este é um exercício para fortalecer sua conexão com a realidade consensual, um fio de Ariadne para guiá-lo para fora dos labirintos mentais que a vida, e às vezes a arte, constroem ao nosso redor. O grande legado da reputação proibida de A Casa de Folhas é sua demonstração de que a forma e o conteúdo podem ser um só. É uma obra de arte total que usa todas as ferramentas da mídia impressa para criar uma experiência imersiva e desestabilizadora. Ele nos ensina que a loucura não é necessariamente um colapso químico no cérebro, mas pode ser induzida por um colapso na narrativa e na estrutura. O livro é um monumento à fragilidade da mente humana, e o ato de escolhê-lo banir de sua própria estante é um testemunho silencioso do seu poder. É um troféu que diz: eu encontrei um abismo tão profundo e tão sedutor que tive a sabedoria de me afastar. E essa, em si, é uma forma de vitória. O labirinto foi mapeado, sua perigosa arquitetura revelada. Agora, nos movemos da loucura da mente para a fome do corpo, para um livro cuja proibição nasceu do tabu mais antigo da humanidade. Eu sou a âncora da minha própria realidade. Eu cultivo a clareza e a estabilidade em minha mente. Eu tenho o poder de escolher as narrativas que consumo e nas quais acredito. Eu sou o mestre do meu labirinto interior. Capítulo 12. O Evangelho Canibal. Rituais de sobrevivência. Deixamos o terror psicológico para trás e mergulhamos no horror da sobrevivência primordial. Em 1993, um pequeno livro de um autor pouco conhecido chamado J.F. Gonzalez, intitulado Survivor, publicado no Brasil como Rituais de Sobrevivência, foi lançado e rapidamente se tornou uma lenda underground. Um texto tão extremo que foi banido em vários países e se tornou quase impossível de encontrar. O livro não lida com fantasmas ou demônios. Seu monstro é a fome. E seu tema é o tabu mais antigo e universal da humanidade, o canibalismo.
A história segue um grupo de pessoas comuns cujos voos colidem sobre o Oceano Pacífico, deixando-os em um bote salva-vidas sem comida e sem esperança de resgate. O que se segue é uma descida metódica e terrivelmente lógica ao inferno. O horror de rituais de sobrevivência não está no gore, embora ele seja abundante e explícito. O verdadeiro terror está na sua racionalidade. Gonzalez não escreve uma história de monstros enlouquecidos. Ele escreve um manual de instruções. O livro detalha, com uma clareza de engenheiro, como um grupo de pessoas civilizadas, um professor, uma dona de casa, um empresário, pode, através da lógica e da necessidade, concordar em se tornar canibal. Eles criam regras, eles sorteiam, eles desenvolvem técnicas para o abate, para a sangria, para o esquartejamento. O livro nos força a confrontar uma questão que preferiríamos nunca fazer. O que eu faria? Ele arranca a máscara da civilização e nos mostra que, sob as circunstâncias certas, as regras que definem nossa humanidade são terrivelmente frágeis. Agora, sinta a energia deste texto proibido. É a energia de um estômago roncando no silêncio da noite. É o sabor metálico do sangue na boca. É a sensação de um frio que vem de dentro, da fome que consome não apenas o corpo, mas a alma. Sinta a lógica fria e inescapável dos sobreviventes. Não há vilões aqui. Apenas pessoas desesperadas tomando decisões impossíveis. E sinta a sua própria mente começando a fazer os cálculos. Quem seria o primeiro? Como seria feito? O livro nos transforma em cúmplices. Nós não somos apenas observadores, somos participantes do debate moral. E a conclusão a que chegamos é aterrorizante. A linha entre o homem e a besta é uma linha desenhada na areia, e a maré da fome está subindo. O banimento de rituais de sobrevivência foi rápido e severo. Foi proibido na Alemanha e em outros países por sua glorificação da violência e do canibalismo. As editoras se recusaram a reimprimi-lo, tornando-o um item de colecionador cobiçado e infame. A razão para a proibição é clara. O livro não trata o canibalismo como um ato de depravação, mas como uma estratégia de sobrevivência. Ele o normaliza. E isso é imperdoável. A proibição do canibalismo é um dos pilares fundadores da sociedade humana. É o que nos separa da selvageria. Um livro que não apenas descreve, mas racionaliza a quebra deste tabu, é visto como um ataque à própria fundação da civilização. É um evangelho perigoso que prega uma lógica terrível. Quando a vida está em jogo, todas as regras são suspensas. O grande ensinamento proibido de rituais de sobrevivência é sobre a natureza da moralidade. O livro sugere que nossa moral não é um conjunto de verdades absolutas e divinas, mas um luxo, um conjunto de regras que só podemos nos dar ao luxo de seguir quando nossos estômagos estão cheios e nosso futuro está seguro. Ele nos força a encarar a possibilidade de que, em nosso núcleo, somos animais de sobrevivência e que a humanidade é um verniz fino que pode ser raspado pela faca da necessidade. O banimento é uma tentativa de negar esta verdade, de afirmar que nossa moralidade é mais forte que nosso instinto. Mas o livro, em seu silêncio forçado, continua a sussurrar sua pergunta assustadora. Você tem certeza? O tabu mais antigo foi quebrado. A fome nos mostrou sua face. Agora, vamos explorar o que acontece quando essa fome não é apenas pelo corpo, mas pela própria ordem da criação. Eu reconheço a fragilidade das estruturas que definem a civilização. Eu confronto as questões mais difíceis sobre a natureza da moralidade e da sobrevivência. Eu sou capaz de explorar os recantos mais sombrios da natureza humana com coragem. Eu entendo que a verdadeira força não reside nas regras, mas na compaixão. Capítulo 13. A fome que desafia a criação. A proibição de rituais de sobrevivência protege mais do que a nossa sensibilidade. Protege a nossa cosmologia.
A maioria dos sistemas de crenças, religiosos e seculares, se baseia na ideia da santidade da forma humana. Somos feitos à imagem de Deus. Estamos no topo da cadeia alimentar. Somos o ápice da evolução. O canibalismo é a heresia final contra este dogma. É o homem se voltando contra a imagem de Deus, consumindo o sagrado, transformando o templo em alimento. O banimento do livro é a reação de um sistema de crenças que não pode tolerar esta profanação. É a Inquisição queimando o texto que ousa dizer que a imagem de Deus pode, sob as circunstâncias certas, ser apenas carne. O que torna o livro de González tão subversivo é que ele remove a figura do outro monstruoso. Nos contos de fadas, o canibal é a bruxa ou o ogro. Em filmes de terror, é o psicopata isolado. Essas histórias nos permitem manter uma distância segura. Eles são os monstros, não nós. Rituais de sobrevivência destrói essa distância. Os canibais são professores, mães, pessoas com quem poderíamos trabalhar. O livro nos ensina a anatomia de como um nós se torna um eles. A fome no livro torna-se uma entidade, uma força da natureza que desafia a ordem da criação. A criação diz: não comerás da tua própria espécie. A fome responde: eu sou uma lei mais antiga. O banimento do livro é a tentativa desesperada da criação de abafar a voz primordial da fome. Agora, sinta a energia desta transgressão fundamental. É a energia de uma ordem sendo invertida. O predador se tornando presa de sua própria espécie. O sagrado se tornando profano. Sinta o silêncio no bote salva-vidas após o primeiro sorteio. É o silêncio do mundo antes da criação. O vácuo onde as velhas regras morreram e as novas ainda não nasceram. Sinta o desespero existencial dos sobreviventes. Eles não estão apenas lutando contra a morte física, estão lutando contra a morte de sua própria humanidade. E o horror final é a percepção de que, para sobreviver fisicamente, eles devem morrer como humanos. A proibição deste livro é o reflexo do nosso pavor coletivo deste ponto de escolha. É a recusa em acreditar que tal escolha possa existir. A aplicação prática inspirada por este tabu é o exame dos limites morais. Não se trata de contemplar o canibalismo, mas de usar a sua estrutura para entender a si mesmo. Desenhe 3 círculos concêntricos. No círculo interno, escreva um valor ou regra moral que você nunca quebraria, sob nenhuma circunstância. No círculo do meio, escreva um valor que você preza, mas que poderia talvez flexibilizar sob extrema pressão. No círculo externo, escreva uma regra social que você segue, mas que abandonaria facilmente se necessário. Este exercício o ajuda a entender a hierarquia de sua própria moralidade. O que é o seu centro não negociável? O que é o verniz da convenção social? Conhecer seus próprios limites é uma forma de poder. Rituais de sobrevivência é sobre pessoas que descobrem tarde demais que seus limites não eram onde elas pensavam. O grande legado do banimento de rituais de sobrevivência é que ele nos força a definir o que significa ser humano. Ser humano é apenas uma questão de DNA ou é definido por um conjunto de ações e crenças? Se a moralidade é situacional, o que resta de nós? O livro não oferece respostas fáceis. Sua proibição é a prova de que a sociedade também não as tem. Ao esconder o livro, os censores esperam esconder a pergunta. Mas a fome, tanto literal quanto existencial, é uma força que não pode ser banida. Ela sempre retorna, nos forçando a olhar para o abismo e a decidir, repetidamente, quem somos. A fome do corpo foi confrontada. Agora, nos voltamos para a fome da mente, para o livro que não existe, mas que assombra a nossa cultura há um século. O livro cujo mero conhecimento é dito ser capaz de destruir a sanidade. Eu defino minha humanidade através de meus atos de compaixão e consciência. Eu conheço meus valores fundamentais e me esforço para viver de acordo com eles. Eu sou mais do que meus instintos de sobrevivência.
eu posso confrontar as questões mais sombrias com integridade e clareza. Capítulo 14. O Testamento do Indizível, o Necronomicon. Entramos agora no reino da ficção que se tornou fato, do mito que se tornou mais real do que a realidade. Falamos do livro mais famoso que nunca foi escrito, o Necronomicon. Nascido da imaginação do mestre do horror cósmico, H.P. Lovecraft, o Necronomicon é um grimório fictício, um livro de magia negra escrito pelo árabe louco, Abdul al-Hazred. Em suas histórias, Lovecraft o descreve como um livro tão perigoso que sua simples leitura pode levar à loucura e à morte. Ele contém a história dos antigos, entidades cósmicas vastas e alienígenas que governaram a Terra em um tempo primordial e que agora dormem, esperando para serem despertadas por rituais profanos. O que torna o Necronomicon único em nossa biblioteca de livros banidos é que ele é banido da própria existência. É um livro proibido por Deus e pela natureza, pois nunca foi destinado a existir no mundo real. O horror do Necronomicon é o horror do conhecimento blasfemo. Lovecraft foi um mestre em criar o que chamamos de horror cósmico. O medo que vem não de um monstro no armário, mas da percepção da insignificância humana em um universo vasto, antigo e indiferente. O Necronomicon é o testamento desta insignificância. Ele nos ensina que não somos o centro da criação, mas um acidente, uma breve infestação em um planeta que pertence a forças muito mais antigas e poderosas. A ciência, a religião, a filosofia, tudo o que usamos para dar sentido ao mundo são, segundo o Necronomicon, apenas ilusões infantis. A verdade é um abismo de caos uivante, e o livro é a janela para esse abismo. Sua proibição fictícia dentro das histórias de Lovecraft, queimado por padres, trancado em cofres em universidades, espelha o medo humano do conhecimento que pode quebrar nossa visão de mundo. Agora, sinta a energia deste livro que não existe. É a energia de um segredo tão terrível que se torna uma lenda. Sinta o peso de um tomo encadernado em pele humana, suas páginas feitas de papiro desconhecido. Ouça o som das palavras em uma língua morta, palavras que não foram feitas para a garganta humana. Sinta o efeito dessas palavras em sua mente. Elas não formam imagens, elas criam rachaduras. Rachaduras na parede da sua realidade, através das quais você pode vislumbrar tentáculos, geometrias impossíveis e a vasta e fria escuridão do espaço interestelar. O poder do Necronomicon não está em seu conteúdo, que é, afinal, inexistente, mas em sua ausência. Ele é um buraco negro na literatura. E como um buraco negro, sua atração gravitacional sobre a nossa imaginação é imensa. A história do banimento do Necronomicon é a mais estranha de todas. O livro, sendo fictício, não pode ser banido. No entanto, o mito se tornou tão poderoso que, ao longo das décadas, inúmeras pessoas acreditaram que ele era real. Bibliotecas e livrarias recebiam pedidos constantes. Ocultistas criaram suas próprias versões do Necronomicon, preenchendo o vazio deixado por Lovecraft. E essas versões reais foram, em si mesmas, objeto de controvérsia e, em alguns casos, confiscadas por autoridades como material perigoso ou de seita. O banimento aqui transcendeu a ficção. A sociedade, em certo sentido, baniu a ideia do Necronomicon. A simples noção de um livro que contém um conhecimento tão destrutivo foi considerada perigosa. Lovecraft criou um meme tão potente que ele escapou de suas páginas e se tornou um artefato cultural assombrado. O grande ensinamento proibido do Necronomicon é sobre o poder da crença e da ficção para moldar a realidade. Lovecraft, talvez sem a intenção, provou o princípio do mentalismo. Ele imaginou um livro tão vividamente, o inseriu em sua mitologia com tantos detalhes pseudo-históricos, que a mente coletiva começou a tratá-lo como real. O Necronomicon nos ensina que os livros mais perigosos podem não ser aqueles que existem, mas aqueles que poderiam existir. Ele é o arquétipo de todo o conhecimento proibido. Sua lenda é um aviso.
Existem certas verdades sobre o universo para as quais a mente humana simplesmente não está preparada, e a tentativa de conhecê-las pode resultar não em iluminação, mas em aniquilação. O banimento final não é imposto por uma autoridade externa, mas pela própria estrutura da nossa sanidade. O livro que não existe nos mostrou o poder de uma ideia. Agora, chegamos à página final. A palavra que, uma vez pronunciada, não pode ser retirada. A imaginação é a fronteira final do conhecimento e do terror. Certas verdades podem ser perigosas para uma mente despreparada. Eu sou o curador consciente da minha própria biblioteca mental. Eu entendo que a crença tem o poder de dar vida à ficção. Capítulo 15. A palavra que enlouquece o mundo. Chegamos ao fim da nossa jornada pela biblioteca dos sussurros. Exploramos os corredores escuros da mente, do corpo, da infância e do cosmos. Cada livro banido que abrimos nos revelou não apenas um monstro, mas um medo fundamental da sociedade que o baniu. Psicopata Americano revelou o medo do vazio do consumismo. Livros de Sangue revelou o medo da nossa própria carne. Histórias Assustadoras revelou o medo da escuridão inerente à infância. O Exorcista revelou o medo da perda da soberania espiritual. E o Necronomicon revelou o medo do conhecimento que aniquila o significado. O que todos esses livros têm em comum? Eles contêm uma palavra. Uma palavra que, uma vez lida, não pode ser desaprendida. E a sociedade, em seu papel de guardiã, acredita que essa palavra tem o poder de enlouquecer o mundo. A palavra não é um termo literal, mas um conceito. É a verdade central e transgressora que cada livro proibido carrega. Para Psicopata Americano, a palavra é vazio. Para o Exorcista, a palavra é vulnerabilidade. Para o Necronomicon, a palavra é insignificância. São ideias tão potentes, tão contrárias à narrativa que usamos para nos sentirmos seguros e sãos, que são tratadas como um contágio. O ato de banir é um ato de quarentena. É a tentativa de impedir que a palavra se espalhe e desfaça o tecido da realidade consensual. Mas a história nos mostra que essa tentativa é sempre fútil. A quarentena apenas torna o patógeno mais interessante. A proibição é o megafone do segredo. Esta reflexão final é sobre a sua própria palavra proibida. Feche os olhos. Qual é a verdade sobre si mesmo, sobre o mundo, que você mais teme? Qual é a ideia que, se você a aceitasse plenamente, poderia mudar tudo? É a palavra liberdade, com toda a sua aterrorizante responsabilidade? É a palavra mortalidade, com sua urgência e sua finalidade? É a palavra amor, com sua vulnerabilidade e seu poder de quebrar todas as suas defesas? Dentro de cada um de nós existe um Necronomicon pessoal. Um livro que contém a verdade que mais tememos e, paradoxalmente, que mais precisamos para evoluir. O banimento que impomos a essa verdade interior é a fonte de nossa própria estagnação. A aplicação final e eterna é a leitura corajosa. A jornada por esta biblioteca não termina aqui. Ela se torna uma prática de vida. A leitura corajosa é o compromisso de não mais banir os livros difíceis, nem os externos, nem os internos. É a vontade de se sentar com o desconforto, de ouvir as verdades inconvenientes, de explorar as sombras. Significa ler os livros que desafiam suas crenças. Significa ouvir as pessoas com quem você discorda. E o mais importante, significa ouvir os sussurros do seu próprio subconsciente, as histórias que você baniu de sua própria consciência. A coragem não é a ausência de medo, é a decisão de ler a página seguinte, mesmo que suas mãos estejam tremendo. O grande ensinamento desta biblioteca proibida é que a loucura e a sabedoria são, frequentemente, indistinguíveis à primeira vista. A palavra que pode enlouquecer o mundo é, muitas vezes, a mesma palavra que pode libertá-lo. Ao tentar nos proteger do medo, a censura também nos impede de acessar a força que só pode ser forjada no confronto com esse medo.
Os livros que foram banidos não são apenas histórias de terror. São manuais de treinamento para a alma, testes de resistência para a nossa coragem e a nossa compaixão. Eles não nos dão as respostas. Eles nos ensinam a fazer perguntas mais profundas. E talvez a pergunta final seja esta: quem tem mais medo? O autor que ousa escrever a palavra ou a sociedade que tenta silenciá-la? As portas da Biblioteca dos Sussurros agora se fecham, mas ela não desaparece. Você a carrega dentro de si. Cada livro que exploramos deixou uma marca, uma cicatriz, uma semente. Você não é mais apenas um visitante. Agora, você é um dos bibliotecários. E sua tarefa é garantir que as histórias, por mais assustadoras que sejam, nunca sejam verdadeiramente silenciadas. Eu sou o leitor corajoso da minha própria vida. Eu não temo a verdade, por mais desconfortável que ela seja. Eu transformo o conhecimento proibido em sabedoria e força. Eu sou o guardião das histórias que precisam ser contadas.